Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O hábito de fumar se tornou cada vez menos comum entre os brasileiros nos últimos 30 anos. Entre 1989 e 2019, o número de fumantes caiu de 34% para 12%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer. Campanhas de conscientização, o aumento dos impostos e a proibição de fumar em locais fechados foram algumas das políticas que contribuíram para desestimular o tabagismo. Mas um novo mercado surgiu nos últimos anos e tem conseguido conquistar os mais jovens. Com o apelo da tecnologia, sem o inconveniente do cheiro e consumido com diferentes essências, os cigarros eletrônicos têm atraído cada vez mais usuários em todo o mundo, mesmo em lugares onde ele é proibido, como aqui no Brasil. Um hábito cada vez mais comum, principalmente entre os jovens. Para sair do cigarro mesmo assim, por ser mais gostoso, por ser mais aceito, acabei migrando ali para o cigarro eletrônico, do pod, né? Pod é como é conhecido o cigarro eletrônico, muito popular entre o público de 18 a 24 anos. 1 em cada 5 jovens, quase 20% deles, fuma esse tipo de cigarro. É o que mostra uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas e pela Organização Global de Saúde Pública. O aumento do uso dos cigarros eletrônicos, incluindo as variações conhecidas como pod e vape, tem preocupado pesquisadores da saúde. Apesar de ter menos substâncias tóxicas, também tem substância tóxica. Então não dá para a gente falar que é inócuo. E lembrar que a gente descobriu as alterações do cigarro convencional, veio câncer aí, e enfisema 20 a 30 anos depois da doença. A gente não tem nem 10 anos dessa vivência toda e já tem algumas alterações, a gente já tem descrição de lesão pulmonar. Então, assim, é possivelmente que isso lá para frente ainda vai trazer mais problemas. O hábito de fumar o cigarro eletrônico está associado ao desenvolvimento de inúmeros problemas de saúde, principalmente cardiovasculares e respiratórios. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos chegou inclusive a criar um termo específico para designar as lesões pulmonares associadas ao uso de cigarros eletrônicos. Os quadros dessas lesões foram descritos pela primeira vez em 2019 e, em cerca de um ano, o centro norte-americano registrou quase 3.000 casos e mais de 60 mortes causadas por esse tipo de doença pulmonar. Na primeira parte desse episódio, falamos sobre os cigarros eletrônicos e os riscos à saúde. Para isso, conversamos com a Jaqueline Schultz. Ela é cardiologista, professora da Faculdade de Medicina da USP e diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo, do INCOR. Doutora Jaqueline, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Eu que agradeço. Doutora, é um assunto extremamente relevante porque, por vezes, as pessoas relativizam os riscos do cigarro eletrônico à saúde. O que o uso desse produto pode provocar? Perfeito. Porque assim a gente tem visto, né, que os modelos foram sendo aperfeiçoados ao longo dos anos e alguns países, né, acreditaram na falsa promessa de segurança. O que a gente vê hoje, do ponto de vista prático, objetivo, é um alto grau de dependência, usuários, assim, pessoas jovens que nunca fumaram um cigarro comum, usando o produto e, assim, em pouco tempo de uso, a dependência se instala de forma mais rápida e com mais intensidade. Ou seja, quando você fumava um cigarro convencional, o indivíduo começava a fumar com 14, 15, 16 anos, ele ia ser um fumante de verdade, de estar consumindo diariamente, ao redor dos 20, ou fumando mais de uma carteira por dia com mais idade. Ao longo dos anos isso acontecia. Com o eletrônico, não. A gente vê níveis de nicotina, que a gente tem como medir isso através da urina, por exemplo, ou mesmo na ponta do dedo, né, a cotinina. A gente vê níveis de nicotina a nível máximo, no indivíduo com pouco tempo de uso. Então, a dependência é o que chama atenção. E a segunda parte é que, assim, os dados relacionados a risco cardiovascular, que é o grande matador do cigarro convencional, né, além de estar relacionado a mais de 50 doenças, normalmente as pessoas morrem, os fumantes convencionais, né, morrem de infarto, AVC, vários tipos de câncer, e DPOC. Então, no quesito doença cardiovascular, como a gente fala de infarto e AVC, o que os dados mundiais mostram de países que permitiram a venda e o uso do produto acreditando que pudesse ser, vamos dizer assim, menos pior, né? A gente vê que as taxas de mortalidade por doença cardiovascular não diminuíram nesses países, pelo contrário, avançou em faixas etárias mais jovens, exatamente, e populações que têm maior uso desse produto. Em relação a alguns cânceres, saiu um trabalho agora recente que mostra que usuários do cigarro eletrônico têm outros tipos de câncer que até então não se desconheciam, e em pessoas mais jovens, como câncer de colo uterino nas mulheres e câncer de tireoide em jovens, homens e mulheres, que também é a primeira vez que se mostra uma associação
desse produto com essas doenças neoplásicas, uma publicação muito recente. Já sabemos que eles desenvolvem asma, crise de asma e broncoespasmo em usuários de cigarro eletrônico e, assim, na medida que avança o número de usuários, a gente começa a coletar todas as evidências dos malefícios à saúde desse novo produto, porque é diferente, o cigarro eletrônico é um produto, o cigarro convencional é outro. Não se pode dizer um é menos pior que o outro, não, os dois são ruins. Tudo indica que é ruim do mesmo jeito. E, doutora, a senhora destaca para a gente, principalmente, o agravamento da saúde em jovens. Por que há um aumento muito grande do uso do cigarro eletrônico por esse público, principalmente numa faixa etária ali entre 13 e 18 anos? Acho que o grande poder de atração do cigarro eletrônico vem primeiro, você faz um uso coletivo. Então, quem está usando oferece para o outro, tem aroma, tem paladar, tem cheiro bom, frutas, então está associado a uma percepção de que é inócuo, né? Como bala doce. Experimenta esse aqui, é de creme brulee, esse aqui é de manga, esse aqui é de frutas cítricas. Então, assim, essa oferta enorme de produtos com aromas distintos facilita a experimentação. O jovem tem muito esse ritual de aceitação, de iniciação, sempre coletivo. O grupo acaba tendo uma interferência muito grande. Então, como a aceitação do produto foi muito grande entre os adolescentes, apesar do produto ser proibido no país, durante a pandemia as pessoas estavam isoladas, houve então uma iniciação nesse momento, sem ninguém estar percebendo, né? Mas estava se tendo consumo disso. E quando a gente saiu daquela coisa do confinamento, né, retomamos a vida em sociedade, a gente viu que tinha um monte de jovens usando em ambientes de festa, coisa que a legislação da proibição de fumar em ambientes fechados também já abrange. Então, é proibido fumar, não importa se é cigarro comum ou eletrônico, é que nem no avião, é proibido fumar no avião, eletrônico ou cigarro convencional. Mesma coisa em relação aos ambientes fechados, ou seja, a lei antifumo ela é abrangente, mas se fez uma vista grossa em relação ao produto, que agora a gente tem que retomar isso e as pessoas têm que entender que esse produto não é inócuo, ele traz consequências à saúde e o que é pior, uma dependência muito rápida e de instalação precoce que muitas vezes tira até o desejo do jovem de fazer outras coisas, ele que só quer ficar fumando cigarro eletrônico o tempo inteiro, que a nicotina, vamos dizer assim, lhe basta, né? Doutora, ainda nessa linha do alto grau de dependência, a senhora destacava, eles têm aromatizadores, eles são facilmente transportados, é relativamente fácil a sua utilização. Daí, minhas próximas perguntas, como é que é feito o cigarro eletrônico? Por que ele causa tantos riscos à saúde? E por que também esse tamanho grau de dependência? Tá, então é um dispositivo onde você coloca um líquido, muitas vezes uma solução que é de propileno glicol ou glicerol, e você coloca a nicotina e outros aromatizantes, né, para dar um cheiro gostoso, uma sensação boa, né, de alívio, até menta, para que aquele aerossol que é produzido, porque ele é aquecido, você vai aquecer então essa substância, nesse aquecimento você vai produzir partículas de aerossol, que você ao inalar, você está introduzindo um monte de substâncias lá para dentro do seu pulmão, né, o pulmão foi feito para receber ar, né? Acho que é uma muita inocência, né? Das pessoas já acharem que inalar esse aerossol, que eles chamam de vapor, que não é vapor, porque vapor é vapor de água. Aquilo ali tem um monte de substâncias que interferem uma na outra e criam novas substâncias. E isso tem um potencial de oferecer nicotina que chega rapidamente ao cérebro, e como o cigarro não tem combustão, não incomoda as pessoas, o cheiro é agradável, as pessoas passam a usar isso de forma corriqueira, diferente até do cigarro convencional, que demora um tempo para você fumar, você tem restrição social. Então, isso facilita muito o contato do indivíduo com o consumo, e uma vez que você vai ativando o cérebro, né, a nicotina vai chegando no cérebro, ela vai ativando mais receptores, quando você vê, você está preso nessa dependência. E o que é pior, esses dispositivos já evoluídos com o tempo, já está na 4ª geração, eles contêm um sal de nicotina que oferece nicotina em maior concentração que o cigarro convencional. Isso explica porque a dependência é tão rápida e intensa em jovens usuários do produto. E, adicionalmente, a bateria, esses capacitores, atomizadores evoluíram de forma que o aerossol produz partículas ultrafinas, que a gente chama nanopartículas. E são essas partículas ultrafinas, nanopartículas, que são responsáveis por, primeiro, inflamação do pulmão, por isso que algumas pessoas desencadeiam um quadro de broncoespasmo, pneumonia, pneumonite, doença respiratória importante, né, com quadros respiratórios importantes de falta de ar. E aumenta o risco cardiovascular, porque essas partículas ultrafinas, elas ganham a parede do pulmão, os alvéolos, atravessam a corrente sanguínea e inflamam a parede das artérias. Então, isso tudo é um processo inflamatório que
deflagra o risco para você ter complicações como infarto e acidente vascular cerebral, AVC. Doutora, pelo que a senhora acompanha na prática, as pessoas que consomem o cigarro eletrônico, elas desconhecem esses riscos? O que leva a pessoa a consumir esse produto é aquela falsa ideia, aquela falsa sensação de que o cigarro eletrônico é um meio de transição até que a pessoa pare de fumar? Então, o que a gente percebeu primeiro, porque a gente tem novos usuários, a gente pode dizer assim que o grande volume de usuários no Brasil são de indivíduos que nunca nem fumaram cigarro convencional. Então, esse é um grande problema, que você coloca toda a campanha anti-tabaco do Brasil em risco. Porque o que você tem mais hoje, o que eu mais trato, são novos usuários, não são usuários que usavam cigarro comum e fizeram a transição para o eletrônico. Tem também, mas a maioria dos pacientes que vêm aqui são rapazes entre 16 a 24 anos que nunca fumaram e que são viciados em cigarro eletrônico e percebem que são viciados, querem parar, porque está atrapalhando a vida da pessoa, né? A dependência é uma coisa horrorosa, né? Então ela percebe que aquilo ali não é legal para ela e tem essa iniciativa de vir buscar tratamento. Também existe aquele que fumava o cigarro convencional e fez a transição para o eletrônico. Então, eu também trato essas pessoas. O que eu acabei de agora atender uma paciente, ela tem 44 anos, fumou cigarro convencional até os 40, fez a transição para o eletrônico, só que ela percebeu que ela está fumando mais até. E, de fato, a gente faz a cotinina na urina, e os valores que a gente obteve, né, que mencionou, até para você saber como é que você vai tratar, você tem que saber quanto de nicotina o indivíduo está tratando para você conseguir repor aquela quantidade e ele não ter abstinência. Faz parte do processo até terapêutico, você conhecer o grau de nicotina. E todos têm nicotina alta, inclusive ela tem um valor de nicotina que seria de quem fuma mais de 20 cigarros por dia. Então, as pessoas conseguem simplesmente trocar, mas isso não é parar de fumar. Parar de fumar é vencer a abstinência à nicotina. Então, essa ideia de que o cigarro eletrônico poderia ser tratamento, ela vai por água abaixo na medida que você vê que a pessoa trocou, mas não parou, né? Só substituiu uma maneira de fumar por outra. E que, como eu falei, as evidências cada vez são mais importantes no sentido de que mostra que o produto não é inócuo, ele traz danos à saúde e a própria dependência que fica aí demonstrando, atrapalhando a vida da pessoa, né? Há uma luta a ser travada nessa campanha anti-tabagismo aqui no Brasil diante desse grande volume de novos fumantes devido ao cigarro eletrônico. Por onde que a gente começa essa batalha? Eu acho que começa pelo jovem que já está usando o eletrônico. Não ofereça para os seus amigos. Tem que perder essa mania de oferecer uma coisa que não é legal para os outros. No segundo momento, está com dificuldade de parar, procure por ajuda, por tratamento, porque tem como tratar. A gente aprendeu a tratar o cigarro convencional, a gente vai tratar o eletrônico da mesma maneira, tratar a abstinência à nicotina, tem tratamento. Então, o primeiro passo, aquele que já caiu na armadilha, já está usando, não oferece para os outros. Não oferece, que é uma sacanagem. Primeiro ponto, para de querer compartilhar cigarro eletrônico. Não é legal, tá? Primeira dica aí. A segunda, procurar por tratamento. E assim, todo mundo tem que saber que isso não é inócuo. E outra coisa que entra nessa brincadeira é o narguile. Muitos jovens começam a querer usar cigarro convencional ou eletrônico porque caem na armadilha do narguile, sabe? Começa a ter contato com a nicotina, quando vê, o narguile é um trombolho, né? Não dá para ficar fumando em qualquer lugar. Mas a pessoa já foi, vamos dizer assim, já foi mordida pela dependência. E aí ela vai tentar usar um produto que ela possa usar diariamente. Muitas vezes as pessoas vão para o cigarro eletrônico. Então, não caiam no narguile, porque, consequentemente, fica próximo de cair no golpe do cigarro eletrônico e mesmo do cigarro convencional. Acho que essa é a grande dica. Doutora Jaqueline, foi muito bom conversar com você, trazer vários alertas, várias orientações para quem nos acompanha. E, claro, fica aqui o convite para uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Apesar de muito popular entre os jovens, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009. No mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltou a se posicionar contra a certificação do produto em território nacional. No dia 6 de abril, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu uma consulta, uma espécie de consulta, para obter informações técnicas sobre esses dispositivos, em especial sobre o impacto na saúde, sobre os problemas que esses cigarros eletrônicos podem gerar. Houve um prazo de 30 dias que foi estendido até o dia 10 de junho e tivemos a confirmação
determinação de forma unânime pelos diretores da Anvisa que essas proibições seguem valendo. Por quê? Os diretores da Anvisa consideraram que há risco, sim, desses dispositivos em provocar tabagismo, especialmente nos jovens, em aumentar a dependência e também em doenças relacionadas aos pulmões, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas. De acordo com nota oficial da Anvisa, apesar de suposta redução de substâncias na comparação com o cigarro tradicional, esses dispositivos causam o mesmo mal e podem causar, inclusive, porque o uso acaba sendo superior, mais mal ainda naqueles que fazem uso desses dispositivos. A indústria do tabaco defende a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Em entrevista ao Item Mais, a farmacêutica Alessandra Bastos, ex-diretora da Anvisa e atualmente consultora da empresa de tabaco Bate Brasil, a antiga Souza Cruz, afirmou que o maior perigo é a falta de controle dos produtos usados hoje ilegalmente. Regulamentar não é liberar. Regulamentar é vigiar, é controlar, é dar assistência, é dar a possibilidade, por exemplo, de um adulto fumante obter um produto que oferece a ele menos risco e, se houver qualquer problema, qualquer intercorrência, ter a quem responsabilizar, que não é o caso hoje. Enquanto profissionais da saúde que somos, porque eu também sou uma profissional da saúde, nós não devemos julgar o ato, o hábito do tabagista. Nós devemos protegê-lo do malefício deste hábito e entregar a ele um produto ilegal é expô-lo a um risco inimaginável. Ao contrário de quando a gente regulamenta, a gente entrega o quê? Um produto de risco reduzido. A decisão da Anvisa de manter a proibição ao cigarro eletrônico no Brasil contou com o apoio de dezenas de entidades médicas, lideradas pela Associação Médica Brasileira. Em uma carta, elas manifestaram preocupação com o aumento do consumo do produto entre jovens. Na segunda parte desse episódio, falamos sobre a venda do cigarro eletrônico aqui no Brasil. Para isso, conversamos com Paulo Corrêa. Ele é coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor Paulo, um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Um prazer estar com você e com seu público, Carol. Doutor, primeiro quero a sua avaliação com relação a essa decisão da Anvisa, que aprovou o relatório que mantém a proibição do comércio, importação e propaganda dos cigarros eletrônicos no Brasil. Essa decisão unânime da Anvisa, ela foi acertada? Ela foi acertadíssima. A opção que foi tomada pela agência foi proteger a saúde da população brasileira. Então, quando ela fez a análise de impacto regulatório, ela considerou todas as pesquisas que aconteceram de 2009 para cá. Se em 2009 nós já sabíamos que os cigarros eletrônicos eram extremamente perigosos para a saúde, agora em 2022 nós temos mais certeza desse perigo para a saúde. Por exemplo, existe um grande estudo que é o Global Disease Burden, que é um estudo internacional. Esse estudo tem pessoal extremamente quilatado, né, de grande quilate, eles chegaram a estimar que mais ou menos 12% das mortes no mundo por ano já poderiam ser advindas do uso de cigarros eletrônicos. E como é que você também vai regular um produto que você não sabe o que tem lá dentro? Então, um estudo seminal da Carsten Prasse, publicado no jornal da American Chemical Society, mostrou que são quase 2.000 substâncias químicas nos cigarros eletrônicos, sendo que a maioria dessas substâncias é de natureza ignorada. Então, a agência tomou a atitude correta de proibir e, além do mais, ela coloca, né, a necessidade de fiscalização, de uma articulação maior entre os diversos entes de fiscalização, Vigilância Sanitária Estadual, Municipal, Visa Portos, Aeroportos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, todos esses entes, e ainda mostra um outro aspecto importante, que nós temos que ter campanhas, educar, e aí um comentário meu, que nós temos que usar os mesmos recursos que as indústrias estão fazendo para chegar nas pessoas, que é a utilização de mídias sociais, YouTube, etc. Então nós temos que usar essa mesma linguagem para poder comunicar às pessoas. E a imprensa também tem um papel nesse sentido de educar a população. Com certeza, doutor. Estamos aqui fazendo a nossa parte, inclusive com a sua contribuição nesse episódio. E, doutor, começamos inclusive esse Item Mais trazendo números que apontam para uma queda no número de fumantes no Brasil. Por outro lado, vem crescendo o número de usuários de cigarros eletrônicos. A maioria é de novos fumantes e jovens. O senhor falava
falava pouco da indústria do tabaco. Cigarros eletrônicos deram origem a um novo ciclo de lucro para essa indústria? Sim, os cigarros eletrônicos são extremamente lucrativos para a indústria e a indústria precisa recrutar jovens fumantes para poder repor os fumantes que adoecem e morrem. Então, como o tabagismo convencional vinha declinando, os jovens dessa geração atual, eles não conversavam com o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico era um produto que fedia, etc. Então, o que a indústria fez? Ela formatou esse produto como um produto tecnológico, mas eles são extremamente atraentes para os jovens e também já tem vários estudos mostrados, inclusive em vários locais do mundo, mostrando a atratividade dos cigarros eletrônicos, inclusive para não fumantes. Para que a gente tenha uma ideia, a gente tem entre os escolares brasileiros, na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019, esses escolares são de 13 a 17 anos de idade, 16,8% já experimentou cigarro eletrônico. E na região centro-oeste, essa experimentação é maior, 23,7%. Já as pesquisas que olham os adultos de 18 anos ou mais, a gente tem uma experimentação estimada pela Covitel de 7,3% e de uso continuado, a gente tem um dado nacional em torno de 2,5%. Os dados do Vigitel 2019, 20 e 21 variam entre 2,3% e 2,5% e a Covitel estimou em 2,5%. Ainda é um número extremamente grande, Carol, para nós, especialmente o cigarro eletrônico não é bonzinho, uma estratégia repetida da indústria de apresentar o novo cigarro como um cigarro bonzinho, é assim desde os anos 50, quando o cigarro com filtro foi apresentado como o novo cigarro bonzinho, já que o cigarro sem filtro causava câncer de pulmão. Depois foram cigarros de baixos teores, cigarros de baixos teores não era bonzinho, aí passou a ser o cigarro de ultra baixos teores e agora nós temos os cigarros eletrônicos como uma repaginação dessa estratégia de tentar apresentar para a sociedade esse produto como isento de riscos, que é só vapor de água e que outros mitos que são incentivados e disseminados, que é uma característica bem atual, através de influencers em redes sociais que falam essas inverdades e formatam a cabeça das pessoas. Agora, doutor, mesmo diante desses dados dos riscos à saúde, temos nesse momento no Congresso em tramitação mais de 10 projetos de lei sobre cigarro eletrônico. Por que é tão difícil avançar sobre esse tema? É uma ótima pergunta, Carol. Todas as questões que levam a avançar a política, elas são obstaculizadas pela indústria do tabaco. Então, a estratégia sempre da indústria do tabaco é atuar de forma protelar. A gente tem notícias de vários projetos que fariam avançar o controle do tabagismo historicamente no nosso país, em que a indústria foi protelando até conseguir sucesso em que aquilo não fosse feito de forma adequada. Quando nós fizemos a Lei 92/94 em 1996, na Lei 92/94 original, que o deputado Elias Murat tinha feito, não havia a presença de fumódromos, mas o lobby é tão grande feito pela indústria que acabou sendo colocado o fumódromo na lei como uma estratégia uma estratégia meio errada, né, porque o fumódromo não protege ninguém, mas os políticos da época pensaram que fazer alguma coisa era melhor que não fazer nada. O fumódromo não protege ninguém, então isso é só um dos exemplos das dificuldades. Em termos também do que a indústria faz no Congresso Nacional, ela procura vangloriar os aspectos econômicos, que ela dá muito emprego para a gente, e a população precisa saber, né, existe uma pesquisa muito bem feita pelo pessoal da Economia da Saúde da Argentina, de 2020, que estimou que no Brasil se arrecada pouco mais de 12 bilhões de reais de impostos e as perdas, tanto diretas e indiretas, geradas pelo tabagismo, são da ordem de 125 bilhões de reais. Então, Carol, é assim, o lucro é privatizado para a indústria de tabaco e o prejuízo é socializado para a sociedade brasileira. Doutor Paulo, essa é uma dificuldade mundial, na medida em que a própria OMS só recomenda a proibição da venda para jovens e orienta no sentido da regulação da venda? A gente tem notado várias atitudes ou vários posicionamentos não adequados da Organização Mundial de Saúde. Existe muitas vezes, né, pessoas que talvez não tenham a extensão do impacto ou até mesmo, às vezes, infiltração por pessoas ligadas a interesses da indústria que falam essas coisas. Por exemplo, vocês vão lembrar que no início da epidemia da Covid, a Organização Mundial de Saúde chegou a falar para as pessoas que não precisavam usar máscara. A gente sabe, Carol, que os vírus são micro-organismos, né, são organismos microscópicos, então a máscara é importante para ter algum grau de defesa. Então, assim, infelizmente,
Infelizmente, existe uma estratégia, essa estratégia é muito bem estudada nos documentos internos da indústria. Stanton Glantz, que é um pensador da Califórnia, que eu conheço, ele recebeu, em 1994, 4.000 páginas de documentos secretos da indústria do tabaco, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e isso mostrou a forma como a indústria do tabaco atua. Esses documentos foram compilados e virou um livro que chama The Cigarette Papers, que as pessoas, existe disponível, as pessoas podem comprar esse livro, e existe inclusive um site que é mantido pela Universidade da Califórnia em São Francisco, que foi oriundo de uma ação, Master Settle Agreement, que o governo americano fez contra as indústrias e obrigou elas a disponibilizarem então aqueles documentos internos. Doutor, para encerrarmos, queria uma mensagem sua, na verdade um alerta, para aqueles que utilizam cigarro eletrônico, principalmente aqueles mais jovens. O cigarro eletrônico, ele não é um meio seguro, ele é um meio extremamente poluído, que tem quase 2.000 substâncias químicas e a maioria delas ignorado. Jovem, vocês são a chave da indústria. Nos documentos secretos da indústria, que o Dr. Stanton Glantz publicou com a Lisa Bero e outros membros da sua equipe, ele mostrou esses documentos internos da indústria chamando isso. Então não seja iludido. Cigarro eletrônico ainda está se estudando os efeitos de fumo passivo, mas se sabe que esses efeitos existem. Além disso, a gente deve considerar que existem os riscos tradicionais do cigarro convencional e os riscos específicos, como a EVALI, a doença respiratória aguda grave, que tem vitimado vários artistas e tem ocupado a mídia com bastante frequência. Lembrando que a EVALI é uma doença gravíssima, nós temos notícias de casos nos Estados Unidos, onde tem centenas de casos catalogados, que vários desses pacientes evoluem com limitações importantes, alguns necessitam de transplante pulmonar e muitos, inclusive, evoluem para a morte. Então, não faça essa roleta russa. Um outro aspecto importante é a inalação de metais, já que esses dispositivos eletrônicos têm níquel, cobre, uma série de metais, e esses metais você também inala, e vários desses metais, inclusive, provocam problemas de câncer e outros riscos de doenças. Além disso, existe um aspecto ambiental dos cigarros eletrônicos, que eles têm lítio e outros metais na bateria, e na hora que eles são descartados a esmo, isso também vai poluir o meio ambiente. Então, jovem, não seja iludido por falácia de influenciadores em redes sociais, dizendo que não tem problema, que é só vapor de água, a indústria está atrás de você de novo. E para o governo, eu diria, vamos fazer campanhas efetivas, vamos educar, vamos envolver comunidades, escolas, vamos usar influencers do bem, vamos chamar a imprensa do bem, como a CNN está fazendo conosco agora, para disseminarmos a informação de saúde correta para a nossa população. Dr. Paulo Corrêa, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, trazendo esses alertas, essas orientações. Até uma próxima, doutor. Carol, um prazer. Em meu nome e em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, nós agradecemos e estamos sempre à disposição. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.